Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 16, que tem o tema Origem da Vida, Abiogênese e Biogênese. Exercícios conceituais. Põe-se uma porção de linho velho, num vaso que contém alguns grãos de trigo e um pedaço de queijo durante cerca de 3 semanas. E ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto machos como fêmeas, surgirão no vaso. Sobre as ideias para explicar a origem da vida, que teoria o princípio expresso no texto destacado ilustra? Então, qual vai ser? A abiogênese, ou geração espontânea. Lembra que antigamente eles faziam uma receita, Tem essa daí e tem outras também que já inventaram para gerar uma vida, e tudo de matéria morta ou inanimada. Então esse é o princípio da abiogênese. Questão 2. Após utilizar parte do molho de tomate que preparava, Mariana guardou o que restou na geladeira. Depois de alguns dias, ao tentar reutilizar o molho, percebeu que esse estava tomado por bolores, que são fungos. Considerando os princípios da origem da vida, qual seria a justificativa do aparecimento de bolor para os defensores da biogênese? Então, porque tinha esporos de fungos ali dispersos no ar, caiu no molho e conforme o tempo foi passando guardado ali na geladeira, eles foram se reproduzindo e ainda consumindo, se alimentando do material do molho. Então, segundo o princípio da biogênese, o bolor teria crescido no molho devido à sua contaminação anterior por fungos presentes no ambiente. Então, essa daí é a explicação segundo biogênese. E se fosse segundo a abiogênese pela geração espontânea, como é que a gente poderia explicar, Então, aí são explicações diversas e loucas. Por exemplo, o fato da pessoa que fez o molho ter triturado o tomate, para fazer o molho e tal. Então, a mistura do tomate com outros temperos e ainda guardado na geladeira, isso aí que vai fazer gerar uma vida. Então, isso se fosse na explicação da geração espontânea, tá? Que é a biogênese. Mas no caso da biogênese, que é a verdadeira, os esporos, que estavam ali presentes, que caíram e contaminaram o molho e daí cresceu o bolor. 3. A seguir está um resumo das experiências de 3 cientistas famosos. E as datas estão aproximadas, Então ali tem o Spallanzani, que foi em 1750, em sucos nutritivos bem fervidos e em frascos fechados também não surgiram seres vivos. Aí depois teve Louis Pasteur, A cronologia aí está ao contrário, mas tudo bem. 1850, em sucos nutritivos pasteurizados e em frascos abertos, mas de longo e sinuoso pescoço, que é o famoso pescoço de cisne. Também não surgiram micro-organismos. E no Francesco Redi, em 1650, na carne em putrefação, não surgiram bichos quando o frasco era coberto por gaze. Que teoria ou hipótese eles procuravam desmascarar? Descreva resumidamente. Então, todos esses 3 estavam tentando desmascarar ou refutar a abiogênese, tá? Que defendia o quê? Que a vida só podia surgir de matéria morta, dotada de um princípio ativo, que eles diziam que era o ar, presença do ar, que é a geração espontânea. Então, eles estavam tentando refutar essa ideia. Que teoria ou hipótese eles estavam defendendo? A biogênese, Que defendia ali que um ser vivo só podia surgir de outro pré-existente. E por que somente Louis Pasteur conseguiu provar o objetivo? Porque provou que uma solução devidamente esterilizada não desenvolverá micro-organismo. Então, ele ferveu ali aquela amostra e ainda fez o bico do balão ali de vidro com o pescoço de cisne para dificultar ainda mais a entrada de micro-organismos na amostra que ele ferveu, Então, ali, desde que a poeira nele existente não tem acesso à solução, a poeira que está no ar cheia de micro-organismos,
a amostra não vai ser contaminada. Então ele conseguiu provar isso. E tinha ali o tal princípio ativo, né, que os defensores da abiogênese falavam que tinha que ter, que era o ar, né? Então tinha entrada de ar pelo pescoço de cisne, que é o bico do balão. Então não era isso o problema de ter surgido vida, né? Então com isso Louis Pasteur conseguiu provar. Agora a questão 4. Dentre as teorias desenvolvidas para explicar a origem da vida, a teoria da abiogênese constituiu-se num verdadeiro entrave entre o processo para o progresso da biologia. São informações corretas sobre essa teoria. Então, a abiogênese foi proposta por Pasteur? Não, né? Foi justamente Pasteur que refutou essa teoria, né? Bem depois. Então, a letra A está errada. Foi amplamente divulgada por Aristóteles e defendia a possibilidade de os seres vivos surgirem espontaneamente de matéria sem vida? Sim, né? Foi Aristóteles que inventou essa ideia aí de abiogênese. Então, a resposta aqui é a letra B, que você deve marcar aí na sua apostila, ok? Então, 4, letra B. Questão 5, eu já até coloquei ali, né? Que é para você justamente colocar aqui os nomes dos cientistas com as suas, né, teorias aqui. Então, surgimento de micro-organismos distribuiu o caldo nutritivo em balões de vidro, que é o pescoço de cisne, né, conhecido, submetendo a fervura e esterilização. Aí, após alguns dias, o caldo nutritivo estava livre de micróbios, né, ou micro-organismos, mas se o gargalo é quebrado, surgem micro-organismos de novo no caldo. Então, quem fez esse experimento aqui foi Louis Pasteur, né? E com isso ele refutou, né? Derrubou ali a biogênese. Aqui, surgimento de micro-organismos distribuiu o caldo nutritivo fervido por 30 minutos em diversos frascos e o vedou com rolhas de cortiça. Após alguns dias, os caldos estavam cheios de micróbios. Então, esse daqui, né, foi o Needham. Ele fez isso, mas não teve muito sucesso devido ao material que ele usou para vedar. Aí aqui embaixo agora, ó, aparecimento de vermes depositou animais mortos em 2 frascos de boca larga, um tampado com gás e outro aberto. No frasco vedado não surgiu vermes. Então esse experimento aqui foi feito por quem? Por Francisco Redi. Surgimento de micro-organismos distribuiu o caldo nutritivo em balões de vidro, fechando-os hermeticamente e submetendo-os à fervura por 1 hora. Após alguns dias, se abrirem os frascos e se observar o caldo ao microscópio, não havia micro-organismos. Então, esse daqui foi o Spallanzani que fez esse experimento. E por último aqui, a produção de ratos. Colocou uma camisa suja misturada com grãos de trigo em um local sossegado e pouco iluminado, e em 21 dias surgiram ratos, né? Então esse daqui foi o Jean-Baptiste Van Helmont, que fez lá, né, o experimento para dizer que a vida surgia assim, né? Que esse caso aqui é a abiogênese. Então a sequência aqui, né, fica com a letra E. Ok? Agora os exercícios contextualizados. Número 6. Embrulhar as goiabas para protegê-las contra o aparecimento de bichos é uma ação que lembra um experimento famoso, que foi idealizado para refutar a teoria da abiogênese, o qual demonstrou que larvas não surgem espontaneamente em carne. Esse experimento famoso, realizado no século XVII, e seu idealizador foi, então, quem fez, né, aquele processo de tampar ali um frasco com gás e outro deixar aberto para fazer ali a comparação, para ver, né, se a vida surgia por causa que a carne estava podre, e daí, né, da matéria inanimada surgia a vida, ou porque tinha as moscas que pousavam lá e colocavam seus ovos, e daí nasciam larvas que depois se transformavam em moscas novamente, né?
Então, quem fez esse processo aí, né, desse experimento foi o Francesco Redi. Letra D. Questão 7. Em 1995, 100 anos da morte de Pasteur, o prédio do antigo Correio no Rio de Janeiro abrigou uma exposição comemorativa, Vida. Estava lá representada a conhecida experiência dos frascos com pescoço de cisne, contendo líquidos nutritivos que, após fervura, não apresentavam micro-organismos. Com essa experiência, Pasteur conseguiu fazer o quê? Justamente derrubar a teoria da abiogênese. Então, foi ele o único que conseguiu fazer isso, porque os que vieram antes dele tentaram até, chegaram próximo, mas o que realmente refutou a abiogênese foi Louis Pasteur. Questão 8. O trecho a seguir foi escrito por um cientista do século XIX para descrever a sua teoria a respeito da origem da vida. Então, vamos lá. E embora seja fato, observado diariamente, que um número infinito de vermes é produzido em cadáveres e em vegetais em decomposição, eu me sinto tentado a acreditar que esses vermes são todos gerados por inseminação, reprodução sexuada, e que o material em putrefação no qual são encontrados não tem outra função senão servir de lugar para eles fazerem ninhos, onde depositam os ovos na época de reprodução e onde também encontram alimento. A teoria defendida por esse cientista é denominada, então, está falando de qual teoria? Biogênese. Ok? Questão 9. Em uma experiência, Francesco Redi colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de mosca nos vidros que não continham a gaze, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Então, a experiência ilustra o princípio da biogênese. Mais uma questãozinha aí de biogênese, né? Questão 10. Receita de Jean-Baptiste van Helmont, do século XVII, que é colocar ali a camisa suja com suor, com germe de trigo, num quarto escuro, sossegado, e 21 dias depois, tcharam, ratos nasceram dali, né? É doida essa história. Então, isso daí fala o quê? Da teoria da abiogênese, né? Como é que a pessoa conseguia acreditar isso naquela época, né? Fazer o quê? Questão 11. Observe essa figura. Então, aqui tem 3 espigas de milho e nessas aqui foram encontradas algumas larvas, né? Então, é correto afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho deve-se ao fato de que, então, o que pode ter acontecido para que essas larvas aqui, né, essas lagartas, que é um estágio larval, por isso que eu estou falando larva, né, mas larva é um estágio larval de lagarto, né? Então, é a mesma coisa. Como é que elas apareceram aqui? Então, ao desenvolvimento de ovos depositados geralmente por quê? Por alguma borboleta. Então, a borboletinha pousou ali, depositou os seus ovinhos, aí depois os ovinhos eclodiram, nasceram as lagartas, que depois vão entrar em metamorfose e se transformar em borboleta novamente, né? Então, a resposta aqui, letra C. 12. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria de geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir de estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que... Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, né,
aquele famoso lá do pescoço de cisne, lá com frasco e tal, fervendo a amostra, beleza. Eles fizeram isso para refutar a teoria da abiogênese. E eles fizeram isso para provar que um ser vivo só pode originar de outro ser vivo, tá? Então a resposta da 12 vai ser aqui, ó, a letra C. Questão 13. A deterioração de um alimento é resultado de transformações químicas que decorrem, na maioria dos casos, da interação do alimento com micro-organismos ou ainda da interação com o oxigênio do ar, como é o caso da rancificação de gorduras. Para conservar por mais tempo um alimento, deve-se, portanto, procurar impedir ou retardar ao máximo a ocorrência dessas transformações. Os processos comumente utilizados para conservar alimentos levam em conta os seguintes fatores. 1. Micro-organismos dependem da água em estado líquido para sua sobrevivência? Não necessariamente, tá? Então não podemos levar em conta o fator, né, 1, que é falar da água aí no estado líquido, porque a água já estava presente antes da embalagem ser aberta, né, de algum alimento, por exemplo, tá? Então essa daqui é falsa. Micro-organismos necessitam de temperatura adequadas para crescerem e multiplicarem-se. A multiplicação de micro-organismos em geral é mais rápida entre 25 e 45 graus Celsius aproximadamente. Sim, né? Tanto que quando a gente faz cultura, né, de alguma bactéria em meios de cultura, por exemplo, essas bactérias que causam infecções, né, no corpo humano, a gente coloca numa estufa, né, esse meio de cultura semeado com a bactéria, numa temperatura aproximada daquela que imita a temperatura corporal. 36, 36,5, 35, por aí, tá? Para quê? Para que a bactéria possa, né, crescer ali de forma adequada e assim conseguir realizar o exame, né, para fazer a identificação da bactéria e o antibiograma também, ok? 3. Transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura e a superfície de contato das substâncias que interagem. Sim, né? Então as reações químicas são até mais rápidas, contêm enzimas, né, e proteínas ali para facilitar o processo, né, de realização delas. Agora aqui a 4. As substâncias que, acrescentadas ao alimento, dificultam a sobrevivência ou a multiplicação de micro-organismos. Não é muito relevante isso no contexto, porque nenhuma substância, por exemplo, é adicionada ao leite para conservá-lo. E se você deixar ele ali, né, vai estragar. Então, aqui também está errado. No ar, há micro-organismos que, encontrado alimento, água e estado líquido em temperatura adequada, cresce e multiplica-se. Sim, né? Então aqui é a 2, a 3 e a 5. Então 2, 3 e 5 aqui, ó, letra C. Tá? Porque ele quer que você faça isso, né, com a embalagem ali, por exemplo, em uma embalagem de leite longa-vida, lê-se o seguinte: após aberta, preciso guardá-lo em geladeira. Caso a pessoa não siga tal instrução, principalmente no verão, né, o leite vai se deteriorar rapidamente devido às razões relacionadas com esses que a gente viu, ok? Então deixa o leite aberto lá e vai azedar, né, vai estragar. Questão 14. Num balão de vidro com gargalo recurvado e aberto, que é aquele, né, do pescoço de cisne, Pasteur ferveu um caldo nutritivo, deixando-o esfriar lentamente. O caldo permaneceu inalterado por muitos dias. A seguir, o gargalo foi removido e, 48 horas depois, era evidente a presença de bactérias e fungos no caldo. Em relação ao experimento de Pasteur, podemos dizer que as bactérias e os fungos
do ar foram incapazes de passar ao longo do gargalo e atingir o caldo nutritivo após seu resfriamento? Sim, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então elas tinham dificuldade de passar por aquele gargalo, né, do pescoço de cisne, e por isso não contaminaram a amostra. Então depois que o gargalo foi quebrado, né, foi removido, logo depois, 48 horas, já tinha ali, né, fungos e bactérias no local, porque aí eles conseguiram acessar o conteúdo e assim contaminar. Questão 15. Avanços no conhecimento científico levantaram dúvidas sobre as ideias da criação divina e do surgimento da vida por mecanismos não reprodutivos. Em meados do século XIX, experimentos científicos ocasionaram alterações no entendimento sobre a origem dos seres vivos. Marque a alternativa que contempla o experimento que forneceu evidências irrefutáveis e que os seres vivos surgem somente pela reprodução de seres vivos da mesma espécie. Então, para ter um ser vivo, eu preciso de uma vida, né, ou um ser vivo pré-existente, para que ele possa se reproduzir e, né, gerar novas vidas a partir disso. Então, a 15 está falando de quê? Vamos lá, camisas sujas cobertas de grãos de trigo? Não, isso aqui é aquela receita, né, para dar a biogênese. Caldos nutritivos à base de carne foram colocados em diversos frascos e fervidos por 30 minutos e imediatamente vedados com rolhas de cortiça, e depois de vários dias os caldos estavam repletos de seres microscópicos. Esse daqui tentou refutar a ideia, mas não conseguiu, né? Com o advento ali da criação do microscópio, ele não conseguiu provar. Caldos nutritivos à base de carne foram colocados em frascos com gargalos esticados e curvados e fervidos até sair vapor pelas extremidades, e com o resfriamento das partículas de suspensão do ar ficaram retidas nas paredes do gargalo, e assim, né, fungos e bactérias, que são os micro-organismos, não conseguiram penetrar no frasco e contaminar a amostra. Isso aqui sim deu certo, e foi a ideia que Pasteur, né, desenvolveu ali para conseguir refutar de uma vez por todas a teoria da abiogênese, tá? Então essa aqui foi a que teve sucesso, ok? Então é a letra C. Exercícios de aprofundamento. Várias teorias ao longo dos anos tentaram explicar as possíveis origens da vida no planeta. Na figura a seguir está representado um dos experimentos feitos para explicar tal origem, né, que é aquela dos 4 frascos, 2 cobertos, 2, né, tampados e 2 abertos, e ali tinha pedaços de carne, né? As moscas conseguiam acessar aqueles que estavam abertos e depositar os seus ovos, e aqueles que estavam fechados, elas não conseguiram fazer isso. Então, a partir do experimento realizado, a que conclusão pode-se chegar sobre a origem da vida? O final do experimento, né, houve a certificação de que as larvas na matéria decomposta, que era a carne, né, eram a eclosão de ovos de moscas. Assim, houve a refutação da teoria da geração espontânea, concluindo que um ser vivo surge de outro pré-existente. O problema é que nessa teoria aqui não ficou 100% comprovada, porque depois, com o aparecimento do microscópio, pegava-se um pedacinho ali daquela carne, daquele frasco tampado, olhava-se ao microscópio e via que tinha bactéria. Aí falava, não, tem vida sim, tal. Então ficou difícil de refutar. Mas aí depois Pasteur, né, com aquele processo que a gente já viu várias vezes nas questões anteriores aqui, né, fervendo o caldo nutritivo, com aquele, né, pescoço de cisne no gargalo do frasco e tal, tudo aquilo ali foi o que teve sucesso, e ele conseguiu de uma vez por todas, né, refutar a ideia da abiogênese. Essa questão assim, é um pouco repetitiva mesmo, tá? Assim, todas as questões parecem que falam da mesma coisa, né? Então é bom que fixa na cabeça da gente, né? E quando cai uma questãozinha dessa no vestibular ou na prova de algum outro, né? Uma prova de algum colégio, alguma coisa assim, né? A gente já está por dentro de saber, né, tudo a respeito desse assunto. Questão 17 e última.
Os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação são larvas, um estágio do ciclo de vida de moscas. As larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração espontânea a partir da putrefação da carne. Quem foi o médico e biólogo italiano que formulou essa hipótese? Então foi Francesco Redi, ok? Então ficamos por aqui, só que nunca é o fim, né? Sempre é o início de um novo capítulo. Então nós nos encontramos lá na correção dos exercícios do capítulo 17. Um grande abraço, tchau, tchau.